Queridas irmãs do grupo Mães que Clamam pelos Filhos. É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela para que possamos estudar mais um pouquinho da palavra do nosso Deus. Pronto, agora sim. É muito bom estarmos, diante da presença do nosso Deus em mais um dia em que estaremos estudando a sua palavra. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por este privilégio. Suplico a Ti neste momento a unção do Teu Santo Espírito e o perdão pelos nossos pecados. Fala através da minha boca e transforma a nossa mente e o nosso coração para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar a nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, queridas, mais uma vez nós iremos refletir nessa série chamada Propósitos, escrita pelo pastor Enilson Hertal. E o tema de hoje é remoção de todas as muletas. Qual a função das muletas para um deficiente? E se tirássemos dele as muletas? Bom, nós também temos muletas sobre as quais nos apoiamos para sobreviver, muitas vezes em substituição à sustentação que Deus nos oferece. Para tanto, pense qual a atitude de Deus quando nos vê apoiados em muletas. E com base nessa pequena introdução, eu gostaria de convidar vocês a meditarmos hoje num personagem que eu gosto muito. É Davi. Davi foi um homem de muito relacionamento com Deus. E existem algumas curiosidades, e uma delas é que ele é um dos mais citados na Bíblia. Olha a seguinte comparação que a Bíblia nos dá. Abraão, ele foi citado em 14 capítulos. José também, 14 capítulos. Jacó foi citado em 11 capítulos. Elias em 10 capítulos e Davi em 66 capítulos no Antigo Testamento, mais 59 referências no Novo Testamento. E um outro detalhe é que em seu reinado, as fronteiras do reino de Israel foram alargadas de 9.650 quilômetros quadrados para 96.500 quilômetros quadrados. Ou seja, queridas, 10 vezes mais. Isso no reinado de Davi. Mas iremos agora também ver como foi o princípio da história de Davi. E também sobre a perseguição que ele sofreu de Saul. Bom, primeiramente, Davi sofreu a rejeição de Saul por Deus como rei. Ou seja, Deus rejeitou Saul como rei, não como pessoa. Depois, sua escolha por Samuel na casa de Jessé, na casa de seu pai. Sua vitória sobre Golias e a consequente fama. A mudança de residência para o palácio
e o ódio invejoso de Saul. Vimos como o rei Saul se tornou desconfiado e zangado quando ouviu o povo cantando louvores a Davi e suas vitórias. Saul não conseguiu mais se conter. Saul não era mais exatamente um ser humano, mas uma guerra civil. O propósito de vida dele foi modificado e ele tornou-se infeliz, possuído de um espírito maligno, mentalmente pessimista, um homem desconfiado, enfurecido, invejoso. Em consequência, Saul voltou-se contra Davi, o servo mais honrado e digno de confiança do seu acampamento. E em 1 Samuel, capítulo 18, de 10 a 11, nós vamos ver um relato muito triste sobre a vida de Saul. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Bem, amadas, eu queria abrir um parênteses nesse verso. Aqui diz assim, que no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus. Bom, esse espírito maligno não era propriamente de Deus, né? Vindo da parte de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago 1:3. Nós vamos ver aqui que em Tiago 1:3 existe uma. Deixa eu só abrir aqui. Existe uma passagem, Tiago 1, verso 3, e ela diz assim: olha, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz, perdão, 1:13, eu li o 3, é 1:13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Bem, queridas, isso precisa ficar claro na nossa mente. Deus não enviou esse espírito, ok? Mas se você abrir aqui em Samuel, verso 16, nos capítulo 16, nos versos 14 e 15, nós entenderemos o porquê dessa frase. Olha, tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Aí vem a resposta. Então os servos de Saul lhes disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Isso foi o que os servos dele disse, não o que Deus faz. Entende? Ficou claro? Em Salmo 5, verso 4, ainda diz assim, olha, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Então, que tenhamos bem isso em mente, que Deus não tenta ninguém. Agora, pare um pouco e imagine esta cena que a gente leu. Pense na pressão que se avolumava. É bem provável que ninguém jamais tenha ameaçado a sua vida, menos ainda atirado uma lança esperando te matar. Neste trecho, no entanto, Davi estava se esforçando para aliviar a depressão do rei, quando, de repente, uma lança aguçada passa voando perto de sua cabeça. Davi não estava esperando por isso. E essa realidade se abate sobre ele na mesma hora.
ele exclama: Nossa, este homem é louco, ele está completamente maluco. Todavia, o versículo seguinte diz que Saul tinha medo de Davi. Isso não é curioso? Exatamente as pessoas que estão em nosso encalço ou tentando nos prejudicar são exatamente aquelas que nos temem. Pense nisso, viu? Esse foi com certeza o caso entre Saul e Davi. Se você sofre perseguição, tenha na sua mente que talvez a pessoa que está te perseguindo, ela tenha mais medo de você do que você imagina. Quando tudo dá errado, Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Lembre-se agora de que Davi não cometera qualquer erro. Ele fora um modelo de humildade, confiabilidade e integridade. Agira corretamente, mas no momento tudo estava dando errado. Deus começa a tirar as muletas de Davi, uma de cada vez. Deve ter sido uma experiência aterradora para o jovem, especialmente por não ter feito nada para merecer tal tratamento. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus, ele os feriu com grande derrota e fugiram dele. 1 Samuel 19:8. Davi é, evidentemente, agora um oficial do exército de Saul, e talvez comande um batalhão ou uma divisão de soldados. Neste ponto de liderança, ele saiu, lutou contra os filisteus e o derrotou. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento musical. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. 1 Samuel 19, 9-10. Veja, irmãs, mais uma vez, Saul tenta contra a vida de Davi. Ele mais uma vez tenta matá-lo. Dessa vez, Davi não estava desprevenido. Ele estava observando as atitudes de Saul. E aí conseguiu, como a gente vê aqui, que ele fugiu e escapou. E agora começa a remoção de 5 muletas importantes para Davi. E a primeira muleta foi a boa posição. Essa, como eu falei, foi a segunda vez que Saul atacou Davi com uma lança. E como a gente viu ali, eu gostaria que vocês marcassem essas palavras. Davi fugiu e escapou, porque iremos ouvi-la de novo várias vezes durante este período de vida de Davi. Isso se torna um padrão, um meio de sobrevivência. A primeira coisa que Davi perdeu foi a muleta de uma boa posição. Ele entrara no exército, provara ser um soldado fiel e até heróico, e agora tudo desaparece diante do voo de uma lança. Ele nunca mais servirá no exército de Saul. Temos também uma segunda muleta, a esposa de Davi. Sim, a seguinte muleta removida por Deus é a esposa de Davi.
Saul prometera dar sua filha como esposa ao homem que matasse Golias. Os motivos de Saul, no entanto, não eram puros. Olha o que diz 1 Samuel 18, 20 a 21. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Disse Saul: Eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Saul usou astuciosamente a filha para enredar Davi. Pediu então a ele que matasse 100 filisteus como dote pela mão da filha, talvez esperando secretamente que Davi morresse na batalha. Davi conseguiu atender o pedido do rei em ser morto, o que levou Saul a temê-lo ainda mais e a desejar com maior fervor a sua morte. Numa das voltas de Davi para casa após fugir de Saul, lemos assim lá em 1 Samuel 19, 11 e 12. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi para que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disso soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã será morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Davi é agora um fugitivo procurando livrar-se de Saul. E Mical engana o pai, para que ele possa escapar. O pai então enfrenta sua filha. Por que você me enganou e deixou que meu inimigo escapasse? Fui obrigado a deixá-lo fugir, ela responde. Ele ameaçou matar-me se eu não o ajudasse. 1 Samuel 19, 17. A mentira dela não ajudou a Davi, só fez aumentar a raiva de Saul contra ele. E Davi e Mical nunca mais voltaram a se entender. Deus removeu assim outra muleta, a esposa de Davi. Ele agora está fugindo pelas montanhas para se proteger. Como é de se esperar, né? Davi vai procurar alguém e a terceira muleta é retirada dele. Davi vai procurar Samuel, o homem que o ungira com azeite como o sucessor escolhido de Saul. 1 Samuel 19, 18 diz: Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Existe uma curiosidade de que numa escavação arqueológica feita há algum tempo na região de Naiote, onde ficava a casa dos profetas, os pesquisadores encontraram restos antigos do que chamaríamos de condomínios, construções geminadas, dispostas em forma de labirinto. Não é de admirar que Samuel tenha dito: Vamos a Naiote, pois ali ninguém nos encontrará. Davi e Samuel seguiram então juntos para Naiote, mas mal haviam chegado quando alguém informou a Saul: Eis que Davi está na casa dos profetas. Mais uma vez, Davi seguiu seu caminho. Durante todo esse processo, Davi perdeu Samuel como uma muleta na qual se apoiar. Aos poucos, Davi foi perdendo todos os seus apoios, tudo que poderia servir-lhe de amparo, sua posição na corte do rei e no exército, sua esposa e agora Samuel. A estabilidade emocional de Davi vai diminuindo gradualmente. E um ponto importante, amadas,
é que o propósito de Deus para a vida de Davi não podia ser apoiado por muletas. Precisava ser puro, forte, límpido e baseado apenas no próprio Deus. Pense nisso você também. E agora, uma quarta muleta é removida de Davi. Jonatas. O jovem guerreiro calmo e confiante de outrora estava sentindo a pressão. Vemos isso claramente em seu primeiro encontro com a próxima pessoa a quem procurava, seu amigo mais íntimo, Jonatas. Davi grita para Jonas: por que seu pai quer me matar? O que fiz de errado? Que pecado cometi? Por que ele está agindo assim, Jonatas? Isso não pode ser, meu amigo, responde inocentemente Jonatas. Você não vai morrer. Meu pai não faz nada grande ou pequeno sem falar comigo. Por que esconderia algo assim de mim? Não pode ser. Então Davi respondeu enfaticamente: muito bem. Sabe teu pai que da tua parte achei mercê, pelo que disse consigo: não saiba isso, Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonas, apenas há um passo entre mim e a morte. Davi sabia que Saul estava ao seu encalço para o matá-lo. Que declaração, não é, amados? A morte perseguia Davi de perto. Você já viveu assim? A um passo da morte? Alguns veteranos de guerra podem identificar-se com essa ideia. E um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, ele fez o seguinte relato: meu cabelo embranqueceu da noite para o dia em uma dessas horrendas batalhas. Isso faz a gente pensar que Davi ficou grisalho ainda bem jovem, não é mesmo? O certo é que Saul odiava Davi e queria vê-lo morto. Numa troca de palavras, Davi e Jonatas chegam a esse momento da verdade e o que ele exige. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi. Jonatas entrou na cidade. 1 Samuel 20, 42, 43. Depois de combinarem um meio de Jonatas avisar Davi, caso a vida deste estivesse realmente pendendo por um fio, os dois se separaram. A história contada em 1 Samuel 20 é bastante dramática. No final, Jonatas foi para um lado e Davi para o outro. Que momento para Davi! Deus tirara o seu posto, sua esposa e Samuel. E agora ele perde Jonatas, o seu amigo mais íntimo. Mas sabe, queridas, as remoções não param por aí. Davi perde agora o seu amor próprio. Olha que relato. A seguir vem o golpe final. Davi perde o amor próprio. Esta é a última muleta. Deixa de ser, ou melhor, deixar de se gostar é doloroso. 1 Samuel 21, 10 diz: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Gate? Seria realmente Gate? Era ali que havia vivido Golias, o defensor dos filisteus. Gate era o quartel-general, a cidade-chave dos filisteus. E apesar de tudo isso,
ali estava Davi, procurando por quem? Pelo rei. Ele foi reconhecido na mesma hora transitando pelo território inimigo, para vocês verem como Davi era famoso. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não, não é a este que se cantava das danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? 1 Samuel 21, 11. Olha só o Davi, para que será que ele veio aqui? Como Davi não era tolo, veja só o que ele fez em seguida. Vocês não vão acreditar, mas imaginem essa cena, amadas. A gente acredita porque está escrita na Bíblia. Está lá em Samuel 21, versos 12 e 13. 1 Samuel. Imagine essa cena. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos póstigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Que coisa, não é mesmo? Será mesmo o Davi, o nosso campeão, espumando pela boca, arranhando as portas com ares de louco, enquanto a espuma escorria pela barba? Davi chegara ao fundo do poço. Vou lhe dizer uma coisa. Quando uma de suas muletas é removida, as coisas começam a balançar. À medida que a erosão continua, você passa a pensar de modo diferente. Depois começa a substituir essas ideias por pensamentos estranhos. E depois ainda começa a perder de vista a verdade, chegando ao fundo do poço. Sabe, queridas, não podemos deixar novamente de ver que a Escritura tem o seu lado até humorístico, porque diante desta cena em que Davi se encontra lá no fundo do poço, uma cena humilhante para um homem, para um guerreiro, para o futuro, um rei ungido por Deus e um futuro rei daquele povo. Veja a reação do rei de Gade. Bem, vejo que este homem está louco. Por que trouxeste a mim? Por acaso falta-me doidos para que eu que trouxesse mais este aqui diante de mim com essas doidices? Há de entrar este na minha casa? 1 Samuel 21, 14 e 15. Já tenho loucos suficiente nesta corte, grita Aquis. Não me tragam outro. Em outras palavras, Aquis quer dizer, livrem-se dele. Por mais estranho que pareça, Davi não pôde encontrar alívio nem no acampamento inimigo. Até eles o expulsaram. Sabe, queridas, às vezes nós ficamos tão dependentes das muletas que colocamos na nossa vida, que chegamos, quando perdemos elas, descemos até o fundo do poço. E aí, neste momento agora, nós veremos 3 advertências a todos os que preferem muletas. Davi, ele tinha uma posição e perdera. Tinha uma esposa e ela ficara para trás. Tinha o profeta Samuel e teve que deixá-lo. Tinha um amigo e se vira obrigado a separar-se dele. Perdera igualmente o amor próprio. A semelhança de Jó, ele foi golpeado com tanta força que sua cabeça deve ter ficado girando durante horas. Você pode questionar, mas qual será o propósito de tudo isso?
Apesar dos séculos existentes entre nós e Davi, este homem e suas experiências são mais relevantes do que nunca para os nossos dias. Uma delas é a experiência de nos apoiarmos nos outros, outras pessoas e outras coisas, em vez de nos apoiarmos no Senhor. Davi sabia agora, né, o que era ter removido todos os suportes. Semelhantemente, quando crianças, apoiamos-nos em nossos pais, depois na escola, nos professores, colegas e até na própria educação. Quando chegamos à idade adulta, nos apoiamos em nosso trabalho ou na profissão, no nosso cônjuge, apoiamos em um amigo mais velho, que é como um pai para nós. Todas essas coisas se transformam em muletas e podem prejudicar nossas vidas. Então, vamos a 3 advertências a todos os que preferem muletas. A primeira delas, as muletas se tornam substitutos para Deus. Deuteronômio 33, 27 diz: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Só Deus é nossa força. Em uma análise, em uma última análise, só devemos nos apoiar em seus braços eternos. Isaías 41, 10 diz que não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eu te sustento, diz o Senhor. Mas enquanto se apoiar em outras coisas, não poderá se apoiar em mim. Eles se tornam meus substitutos, de modo que você não é sustentado pela minha mão. Sim, queridas, precisamos ter muito cuidado em quem temos procurado sustento. Uma segunda advertência é que as muletas nos mantêm o nosso foco na horizontal. Nós não olhamos para cima, nós ficamos só na horizontal. Quando você se apoia em outra pessoa ou coisa, o seu foco é horizontal, não é vertical. Você se apoia constantemente nesta outra pessoa ou confia nessa outra coisa, essa simpática e segura conta bancária, e às vezes nem é tão simpática e segura, e você mesmo assim se apoia nela, que está... Às vezes a gente se apoia em coisas tão insignificantes, não é mesmo? Tudo isso mantém nosso foco aqui neste mundo. As muletas humanas paralisam o andar pela fé. Precisamos ter muito cuidado. E a terceira advertência é que as muletas oferecem apenas alívio temporário. Sim, queridas, apenas alívio temporário. Isso até parece um anúncio de remédio para dor de cabeça, não é? Mas fazemos justamente isso. Procuramos algum medicamento que nos alivie, conforte ou amorteça a nossa dor. As pessoas tomam bilhões de comprimidos e cápsulas por ano a fim de se sentir tranquilas para poder suportar as tempestades da vida. Veja bem, eu não sou contra a ingestão de remédio ou de aceitar ajuda quando necessário. Não é isso que a gente está falando aqui. Estamos falando de nos apoiarmos nisso como um hábito regular, em vez de nos apoiar no Senhor. E é então que o problema se intensifica. O propósito de Deus não é nos dar um alívio temporário. Ele oferece uma solução permanente.
Duas lições finais para os que usam muletas. Pode ser que você esteja vivendo um processo de remoção de todas as muletas de sua vida. Sentimos muita dor e insegurança quando o apoio que nos sustentava é removido. Para alguns, este apoio ele é representado por um namoro rompido. O homem ou a mulher que você acha que era a escolha de Deus agora desapareceu. E isso dói demais. Alguns testemunharam ou estão testemunhando a morte do seu casamento. A última coisa do mundo que você acharia que iria acontecer está acontecendo com você. Para outros, é a morte de um sonho. Quantos sonhos são frustrados, não é verdade? Tudo que você esperava e planejava desapareceu. Você agora tem uma escolha. Pode olhar em volta, procurando uma ou mais coisas em que se apoiar, ou pode apoiar-se em Deus, e em Deus somente. Sim, a escolha é nossa, irmãs. O que vamos escolher? Uma oração, existe uma oração que diz assim, olha, Pai, quero conhecer-te, mas meu covarde coração teme desistir dos meus brinquedos, ou seja, dos brinquedos do coração. Não consigo afastar-me deles sem sangrar por dentro, e não tento ocultar de ti o terror dessa separação. Venho tremendo, mas venho. Por favor, arranca do meu coração todas essas coisas a quais há tanto tempo venho me apegando e se tornaram uma parte do meu eu, para que eu possa entrar e nele habitar sem qualquer rival. Depois farás glorioso o lugar em que meus pés pisam. Então meu coração não necessitará do sol para brilhar, pois tu serás a sua luz e nele não haverá noite. Sabe, queridas, é isto que o homem pode dizer quando sua mulher chega em casa e suspira dizendo: querido, recebi o resultado do exame e há uma forte suspeita de malignidade. Essa é a experiência de um pai quando houve um diagnóstico. É leucemia, ou é esclerose múltipla, ou é encefalite. Você sente isso quando recebe o bilhetinho azul e ele diz: não precisamos mais de você no trabalho. Ou quando uma esposa ou um marido diz: não gosto mais de você. Duas lições finais para os que usam muletas. E aqui a gente vai deixar uma coisa bem clara, tá bom, irmãs? Não há nada de errado em procurar apoio se você se apoiar completamente no Senhor. Pelo fato de ser humano, você precisa se apoiar. Somos humanos, precisamos de ajuda. E às vezes não conseguimos caminhar sozinho pela vida de fé. E é por isso que tem a Jesus Cristo. Você e eu, nós fomos formados para se apoiar. E temos dentro do coração um santuário que ninguém pode ocupar a não ser Ele, Jesus. Não há nada de errado, vou repetir, com a ideia de procurar apoio, se estivermos apoiados no Senhor.
Entende? Eu gostaria que vocês entendessem muito essa questão. Muitas das vezes, nós passamos por momentos tão difíceis, por experiências tão dolorosas, que realmente precisamos de ajuda de um amigo, de um parente, de até mesmo de um psicólogo, de um médico, de um remédio, porque é doloroso demais. Essa semana eu fiquei muito comovida com uma oração que a irmãzinha fez aqui. Eu não me lembro, eu não me recordo o nome dela. Ela havia perdido seu irmão. E na sua angústia, ela pedia perdão por estar chorando. Quando eu ouvi aquilo, meu coração ficou tão triste, com tanta compaixão dessa irmã, por ver o seu sofrimento de achar que talvez Deus estivesse triste com ela por ela estar sofrendo, chorando pela morte de seu irmão. E nós vimos anteriormente, na semana passada, na pregação sobre Marta, Lázaro e Maria, que Jesus chorou com elas. Então, minhas queridas, não sinta vergonha de chorar diante de Deus e nem achar que Ele te culpa por você ter esse sentimento. Nós precisamos saber lidar com as nossas emoções. Chorar não é pecado. Sofrer não é pecado. Sabe? Deus chorou, Jesus chorou diante das nossas dores, de ver o nosso sofrimento. E Ele nos ama. E o que Ele quer é que nós nos apoiemos primeiramente nele. E aí sim, e eu acredito veementemente que aquela irmãzinha, ela estava se apoiando em Jesus, mas talvez ela precisa de mais ajuda para poder vencer esse momento tão difícil para ela. Você pode dizer assim, mas Jesus não era suficiente para curar, para tirar essa dor? Mas e por que então ele deixou médicos e amigos para nos ajudar também? Não existe pecado em fazer isso, irmãs. Nós somos seres que fomos criados para viver em comunidade. Precisamos sim ter amigos, ter ajuda dos outros. Só não podemos colocar essa ajuda na frente daquele que é o nosso principal ajudador. As pessoas não podem ser nossas muletas. O nosso, aquele que pode realmente todas as coisas é Jesus. E aqui continua dizendo que ser despojado de todos os substitutos é a experiência mais penosa da terra. Não há nada mais doloroso do que ver removido os brinquedos do nosso coração. Isso porque nossa muleta não está em Deus, mas está no homem ou nas coisas. Porém, você deve livrar-se deles antes de Deus ter de removê-los. Não transforme seu cônjuge ou seus filhos em ídolos. Cuidado, amadas. Não cultue a sua posição. Não transforme qualquer bem que possui em um ídolo. Entesoure o Senhor no seu coração e só se apoie nele. Entende, queridas? Precisamos ter só Jesus ocupando o primeiro lugar no nosso coração. Davi, ele precisava aprender esse princípio extremamente importante. Talvez eu e você também precisamos aprender isso. Quando nos colocamos nas mãos de Deus e pedimos que se cumpra em nós o propósito dele, é importante preparar-se para desprender-se das muletas. É possível que você nem perceba que determinada situação tem sido um encosto, uma curva,
um banco de areia que te impede de mergulhar profundamente nos planos divinos. Faça uma análise da sua vida, amada. Mas Ele, Deus, conhece e sabe exatamente do que deve te libertar para que você viva o mais puro relacionamento, para que não exista nada maior do que o próprio Cristo em sua vida. Não tema, muletas não curam, muletas não te fazem correr mais rápido. Deus te torna forte e saudável. Para tanto, apenas confie, como Davi o fez. Existe um hino, né? Um hino 183 do Inário que diz: "Ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo. Sim, querida, confia em mim, confia em Deus. Se as lutas desta vida têm te causado tanta dor, tanta tristeza, tanta angústia, confia no Deus que tudo pode. Esse Deus, Ele te ama e quer te fazer um bem que talvez você não imagine. Porém, você talvez esteja hoje colocando a sua confiança em pessoas, em coisas, e não realmente naquele que tudo pode fazer para te ajudar. Tenha amigos, não como muletas. Tenha sua família como família, não como muleta. Tenha somente na sua vida aquele que pode todas as coisas, que pode transformar, que pode mudar a sua realidade. Se está difícil, peça ajuda a Deus. Se está difícil, peça ajuda a seu amigo. Mas, primeiramente, peça ajuda a Deus. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus nos abençoe. Que durante esta jornada que estamos fazendo, possamos a cada dia clamarmos e confiarmos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, queremos repetir essa oração que foi lida aqui. Que ainda que o nosso coração sinta muita dor por ter que tirar as muletas que venhamos a nos apoiar, nos ajude a tirar. E se não conseguimos, tira você, Senhor, estas muletas que nos impedem de que o Senhor ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Cuida de nós, cuida dos nossos filhos. Tragam eles de volta para os teus caminhos. Não permita que nada nem ninguém os separem do seu amor. Cuida deles, dando a eles saúde, paz, os frutos do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.